Pode sentar, queridos. A paz do Senhor para todos. Amém. Deus abençoe. Prazer poder estar com os irmãos. Nós estamos na nossa casa. Pastor Adma Daniel me ligou à tarde e perguntando se eu tinha agenda. Eu falei, eu tenho, está aqui na minha cabeceira da minha cama. Ele falou, não, rapaz, está perguntando se você vai pregar hoje. Eu falei, não vou não. Ele falou, não ia. Estou querendo que você vá na sede hoje, participar conosco do culto e nos trazer a palavra. Amém, estamos aqui e esperamos que Deus possa continuar falando conosco. Amém? Sem perda de tempo, sentado mesmo como estão, enquanto eu acho meu óculos, vocês abrem as suas Bíblias no livro de 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Glória a Jesus. Eu estou querendo muito pregar uma mensagem, eu vim com ela preparada, mas quando eu cheguei aqui, tirei um período de oração, o Espírito de Deus me incomodou demais acerca desse texto aqui, de 2 Reis 4. Então eu vou deixar essa mensagem que está aqui no meu espírito, doido para comunicar à igreja, mais para frente. Eu acho que Deus quer trabalhar mais em mim, ministrar mais em mim, por meio dessa palavra. Por isso Ele não permite que a gente traga ela nessa noite. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versos 8 ao 10 somente. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, do verso 8 ao 10. Você achou? Pode dizer amém? Então olha aí para esses 3 versículos que diz assim: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve, o constrangeu a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Amém? Eu sei que nós conhecemos bem esse texto, já ouvimos diversas mensagens acerca dele, mas eu tenho algo da parte de Deus para trazer aos irmãos. Na verdade, eu estou recebendo até da parte de Deus, nesse mesmo texto, uma outra mensagem. Porque eu mesmo já preguei nesse texto aqui algumas de forma equivocada. Porque a gente acha que Sunamita, ela identificou Eliseu como um santo homem de Deus só em vê-lo passar. Não, irmão, essa identificação passou a acontecer depois que Eliseu começou a frequentar a casa dela. Depois que ele ia lá fazer um lanchinho, tomar um café, um dia, outro dia, ele entrava e saía. O comportamento de Eliseu, a atitude de Eliseu na casa de Sunamita fez com que ela discernisse, percebesse que Eliseu era um santo homem de Deus. Porque a gente não identifica uma pessoa assim só em ver, embora tenha muitas pessoas que não pode ver ninguém pregando, não pode ver Deus usando uma pessoa de forma mais assim, fora do normal, já considera a pessoa um homem de Deus. Mas a gente só tem condição de avaliar quem é uma pessoa mesmo quando a gente convive com ela. Foi isso que aconteceu. Primeiro Eliseu entrou algumas vezes, o texto não diz quantas vezes, mas o texto diz aqui no versículo 8, que ela reteve Eliseu para comer pão, e sucedeu que todas as vezes, o texto não diz quantas vezes, ele chegou a fazer um lanche, a tomar um cafezinho, a tomar um suco, não disse quantas vezes, mas as vezes que ele esteve lá, foi o suficiente para que Sunamita identificasse ele como um santo homem de Deus. E aí, tendo esse discernimento, observado isso, tendo feito essa observação, ela se aproxima do seu esposo e diz para ele: meu bem, você viu como é o comportamento desse homem? Esse homem é diferenciado. Esse homem não é qualquer homem. Esse homem, diz aqui a Bíblia, que ela identifica o profeta como um santo homem de Deus. Identificando isso, ela comunica ao seu esposo um desejo de servir a Deus
servindo o profeta. De que maneira? Construindo, junto ao muro da sua casa, um pequeno quarto, o quarto do profeta. E ela coloca dentro desse quarto algumas coisas, para que nas viagens missionárias, nas viagens ministeriais de Eliseu, ele tivesse um lugar para repousar, para descansar. Eu quero usar esse texto para chamar a atenção da igreja de algumas coisas que eu julgo que seja muito importante, principalmente nessa época que nós estamos vivendo. Porque certa feita, quando eu estava lendo esse texto, em um dos meus momentos devocionais com Deus, o Espírito de Deus veio a mim e me fez uma pergunta, que eu quero compartilhar com vocês, sem que haja necessidade de vocês responder, até mesmo porque acredito que nós teríamos respostas variadas e diversas acerca da pergunta que o Espírito Santo de Deus me fez. A pergunta que ele me fez naquela ocasião foi essa: Otávio, qual é a primeira coisa que vem na sua memória, ou a primeira coisa que vem à sua lembrança, quando você ouve falar de quarto? A primeira coisa que veio na minha memória, poderiam ter vindo tantas outras, mas a primeira que veio, e foi a resposta que deu o Espírito Santo, foi que quarto, para mim, lembra um lugar de intimidade. Quarto é um lugar de intimidade. Quando você convida uma pessoa para ir à sua casa, se essa pessoa convidada não é uma pessoa muito próxima, muito íntima, dificilmente você leva essa pessoa para o quarto. Você até mostra os cômodos da casa à pessoa, mas dificilmente você leva uma pessoa que você não conhece, que você não tem intimidade, para dentro do seu quarto. Porque quarto é um lugar de intimidade. Quando eu dei essa resposta ao Espírito Santo, ele veio a mim e disse: é justamente sobre isso que eu gostaria que você entendesse. E eu gostaria de ministrar a você, e gostaria que você, nas oportunidades que tiver no meu comando, você transmitisse isso à igreja. Eu falei: pode falar. E ele disse: eu desejo, isso aqui é desejo de Deus, irmãos. É desejo de Deus, Deus deseja, Deus espera, Deus quer que eu e você, que nós tenhamos interesse de ter um relacionamento de intimidade com Ele. Agora, para a gente falar de intimidade, a gente vai ter que falar de algumas outras coisas. Ainda bem que o pastor Daniel, antes de sair, me lembrou que o culto termina às 10 horas da noite. Você não adquire intimidade com a pessoa da noite para o dia, irmãos. Intimidade é algo que você conquista. Intimidade é algo que leva tempo. Intimidade é algo que exige de ambas as partes interesse. Porque não adianta eu querer me relacionar com a pessoa se essa pessoa não tem interesse de se relacionar comigo. Sabe uma notícia boa que eu quero dar para vocês aqui, embora eu saiba que vocês sabem disso? É que Deus tem interesse em se relacionar conosco. Deus sempre teve interesse de se relacionar com a humanidade. Prova disso é que Ele enviou Jesus, se revelou na pessoa de Jesus, para que Jesus se relacionasse com o homem. Eu costumo dizer que Deus não gosta de brincar de pique-esconde. Deus não é esse Deus que fica se escondendo de nós. Pelo contrário, Tiago disse: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Jeremias 29, versículo 13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 7, verso 37, no último e grande dia da festa, ele se coloca de pé, olha para a multidão e faz um convite: quem tem sede, vem a mim e beba. Ou seja, o convite é feito, mas o interesse precisa ser nosso. A questão é, a pergunta que tem que ser respondida por cada um de nós é essa: nós queremos viver esse nível de relacionamento com Deus? A gente quer ter intimidade com Deus a esse ponto? De Deus fazer e falar o que fez e o que falou para os profetas, para os homens e mulheres que estão aqui na Bíblia? Nós queremos viver esse nível de experiência, ou nós somos aquele tipo de cristãos que para a gente basta e já está bom,
e já é o suficiente ter conhecido a Deus. Nós fomos alcançados pelo favor de Deus, nós conhecemos a Jesus por meio da sua palavra, nós fomos salvos, e isso para a gente já é o suficiente, já é o bastante. Eu quero te dizer nessa noite que Deus quer mais, Deus espera mais de cada um de nós, Deus quer que a gente saia desse nível superficial de relacionamento e tenhamos um nível de intimidade com Deus. Sabe por quê, irmão? O desejo de Deus é se revelar a nós, o desejo de Deus é nos revelar coisas grandes, coisas firmes, que eu e você ainda não sabemos. O desejo de Deus é nos levar para lugares mais altos, o desejo de Deus é nos revelar coisas grandes e firmes que nós não sabemos. O desejo de Deus é nos dar estratégia para lidar com situações familiares, com problemas de filhos rebeldes, de maridos, de problemas espirituais. Deus quer nos revelar segredos, Deus quer nos levar para águas mais profundas, mas Ele precisa ver interesse da minha e da sua parte. Porque eu entendo que tem coisas que para Deus fazer na nossa vida, independe da vontade dEle, irmãos. Passa muito mais pelo nosso interesse. Passa muito mais pelo nosso interesse. E nós precisamos, eu acho que isso deveria ser o alvo de todo cristão. Fazer aquilo que o profeta Oséias, no capítulo 6, o versículo 3, ele disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não adianta ter conhecido, Deus quer que nós prossigamos em conhecê-lo. Deus quer que nós estreitemos esse relacionamento de intimidade com Ele. Deus vira para Abraão certa feita e disse: Abraão, ocultaria eu alguma coisa de você? Às vezes Deus quer nos revelar coisas, e Ele espera que a gente tenha uma atitude, um posicionamento de buscar a sua face. Quando Jeremias diz isso: buscar-me-eis e me achareis, quando? Há uma condição aí: quando me buscar de todo o vosso coração. Dá a entender que é quando nós nos buscarmos com interesse. Quando nós tivermos interesse verdadeiramente de buscar ao Senhor e experimentar coisas que nós não experimentamos ainda. O cúmulo do absurdo é eu acreditar que eu vou viver algo novo, que eu vou viver algo diferente, que eu vou experimentar algo diferente, praticando as mesmas coisas. Se nós quisermos viver algo diferente a nível de relacionamento com Deus, a gente precisa fazer algo diferente. A gente precisa buscar a Deus em outro nível, demonstrando a Deus um outro interesse. Porque o interesse de Deus, eu volto a repetir, é se revelar à sua igreja. O interesse de Deus é se manifestar no meio do seu povo. O interesse de Deus é que a gente venha para reuniões como essa e a gente saia daqui impactado com a presença e com a glória de Deus. Que não haja nada mais importante para nós do que a presença do Senhor. Que nada chame ou atraia mais a nossa atenção do que a presença dEle. E o que faz a diferença num culto, o que faz a diferença numa igreja, o que faz a diferença no ministério de uma pessoa, é a presença de Deus. É a manifestação da glória de Deus na vida de alguém. Por isso eu vim aqui, o Espírito Santo de Deus me incomodou quando eu cheguei aqui nessa casa de oração, para fazer esse convite à igreja que está aqui na nave da igreja, e você, amigo, igreja, que está nos assistindo através de uma rede social. O convite de Deus é esse: vem andar comigo. Vem ter experiências comigo. Passe mais tempo no seu quarto falando comigo. Demonstre mais interesse dessa sede e dessa fome que você diz ter por mim. Porque quem me ouve pregando já há algum tempo sabe que eu sou repetitivo e não canso, como o apóstolo São Paulo dizia, de lhe falar a mesma coisa, porque é segurança para vós.
Não basta a gente saber o que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer. Então eu sei que eu preciso mudar meus hábitos espirituais. Eu sei que eu preciso ter uma vida de maior devocional com Deus, de mais tempo meditando na palavra do Senhor. Eu sei que eu preciso orar mais. Eu sei que eu preciso me consagrar mais. Mas saber só não adianta, irmão. Esse conhecimento daquilo que nós sabemos que devemos e precisamos fazer, precisa nos levar a fazer. A gente precisa sair desse nível de teoria e passar para o nível da prática. Porque, irmãos, quando a gente quer, segunda-feira vira sábado e quarta vira domingo. Quando a gente quer, a gente faz. A questão é que muito de nós não temos interesse. A gente se conforma, tá bom, eu já sou pastor, eu já sou líder em departamento, eu já sou salvo. De vez em quando eu falo em mistério, de vez em quando eu sinto a presença de Deus. E aí a gente vai se habituando e se conformando com essa vida espiritual. E aí quando a gente encontra uma pessoa mais avivada, uma pessoa mais sedenta, uma pessoa mais faminta, que demonstra isso com as suas atitudes, a gente olha para essa pessoa com diferença, com descaso, e diz, eu já fui assim também. Eu era assim, igual ele. Aí está a diferença, e eu preguei uma vez nisso aqui na oração. Uma das características de uma pessoa avivada é que não é que ela era, ela continua sendo. Eu fui, eu era, eu fazia, eu era envolvido, eu era líder, eu evangelizava, eu orava, eu jejuava. Hoje não, irmão, tem que continuar sendo. Porque em Deus não há mudança, nem sombra alguma de variação. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será o mesmo eternamente. Então Deus não tem filhos preferenciais. Por que que Deus usa mais um do que o outro? É porque gosta, porque ama? Não, é porque aquele ou aquela tem interesse, tem desejo, tem fome, tem sede, e ela busca mais, ela se entrega mais, ela se derrama mais. Oxalá nessa noite o Espírito de Deus convença-nos, a cada um de nós nessa noite, que nós precisamos buscar esse nível de relacionamento com Ele, para experimentarmos tudo aquilo que Ele tem para nossas vidas. Eu me lembro que quando a minha mãe faleceu, não peço para me lembrar o ano, que eu não me lembro, mas tem uns 6 ou 7 anos que Deus chamou minha mãe. Eu morava em Brasília, em Taguatinga, e a minha mãe fazia aniversário no mesmo mês que eu, no mês de maio. O mês mais bonito do ano. Mês das noivas, mês das mães, mês do meu aniversário, mês do aniversário da minha mãe, mês do aniversário do meu filho. E a minha mãe veio passar o mês de maio na minha casa. Tinha uns 2 anos que nós não nos víamos. E o mês de maio que ela veio passar comigo, eu tinha uma agenda no Nordeste, 15 dias pregando na Paraíba, em Fortaleza, no Natal. Então, dos 30 dias que a minha mãe ficou conosco em Brasília, eu só pude estar com ela 10 dias. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu fui deixar minha mãe aqui no aeroporto de Brasília. Naquela época havia mais companhias aéreas que faziam Brasília-São Paulo. E a minha mãe tinha algumas dificuldades, embora com 86 anos era lúcida. Mas aí naquela coisa de esperar voo, aquela coisa toda, eu encontrei uma salinha onde eu consegui deixar minha mãe lá, mais confortável para esperar o horário do voo. Minha mãe viajou, voltou para o Rio em maio. Quando foi em outubro eu dirigia um trabalho em Braslândia. Passei 2 anos dirigindo um trabalho em Braslândia, denominado Quinta do Avivamento. Eu ia de lotação. Quem é de Brasília sabe essa lotação. Aqueles doidos que passavam e quase jogavam van em cima de você. E você entrava, não sei como entrava dentro daquele negócio, mais de 30 pessoas dentro. E no meio desses 30 estou eu lá, todo amassado com a Bíblia e tal. E naquela quinta-feira,
A minha mãe se internou na quarta, no hospital, e eu fui dirigir o culto na quinta-feira. Comuniquei à igreja do problema, pedindo ajuda em oração, e naquela quinta-feira eu dobrei meu joelho para orar, porque a gente tinha o hábito de fazer isso, nas nossas Assembleias de Deus, antigamente, antes de começar um culto, era 40, 50 minutos de joelho, a gente já começava a ver a glória de Deus se manifestando. Não tinha mais esse negócio do povo chegar na igreja e ficar batendo papo, conversando, mandando mensagem, não, era todo mundo de joelho no chão, e o poder descia, a glória descia, gente batizada com o Espírito Santo. Isso aqui não é saudosismo não, hein? Eu só estou lembrando. E aí naquele dia eu orei quase 1 hora. O pregador que eu havia convidado para pregar não foi, então eu assoviei, chupei cana naquele culto. Eu dirigi, preguei, expulsei demônio, cantei, e tirei oferta, e dei rasteira no diabo. Mas quando eu terminei 1 hora de oração, o Espírito de Deus veio a mim e falou para mim assim: eu acabei de recolher a sua mãe. Eu levantei do joelho, não comuniquei o que o Espírito de Deus havia falado comigo, continuei o culto, preguei tudo. Cheguei na minha casa por volta de 1h30 da manhã. 1h30 da manhã. Todo mundo já em casa, de banho tomado, jantado, e eu chegando em casa. Quando eu botei o pé dentro do portão de casa, a Cátia virou para mim e falou: sua irmã ligou do Rio. Eu falei: já sei. Já sabe como? Deus falou comigo. E aí liguei para o Rio, ligava para cá para ver como que a gente fazia. Era mês de outubro, feriado, dia das crianças. E eu vim cedo, não conseguiram comprar passagem por cartão, nada. Eu falei: não tem importância, eu compro no aeroporto. Cheguei aqui, irmão, no aeroporto de Brasília, em função de ser feriado, todos os voos lotados, não tinha vaga para voo nenhum. Minha mãe ia ser sepultada 2 horas da tarde no cemitério de Irajá. Se eu não pegasse o voo, no máximo de meio-dia, não adiantaria mais eu ir em Brasília. Aí sabe o que eu fiz? Eu lembrei do quartinho no aeroporto, da salinha que eu deixei minha mãe no mês de junho, quando eu deixei ela lá. Aí eu virei e perguntei para a pessoa: tem alguém dentro desse quarto? Aí a moça: não tem não, porque... não, eu gostaria de 5 minutos, posso entrar? Ela: para quê? Eu falei: eu quero conversar com Deus. Aí ela me olhou assim, como se eu fosse um extraterrestre. Como é o negócio? O senhor quer conversar com quem? Eu falei: eu vou dar uma palavrinha com Deus, pode ser? Aí ela meio assustada, meio que incrédula, meio que não sei o quê. Eu falei: tudo bem, o senhor pode entrar, 5 minutos. Aí eu entrei e fiz a seguinte oração: Pai, o senhor sabe que eu preciso estar no Rio, eu preciso sepultar o corpo da minha mãe. Eu preciso fazer essa cerimônia. Abra uma vaga num desses voos. Irmãos, eu fiz essa oração e saí e voltei para a fila do check-in, que eu já estava desde 8 horas da manhã. Ia dar meio-dia, e eu estou lá na fila. E a pessoa me olhou: o senhor ainda está aqui? Eu falei: estou. Eu falei: pessoal, que eu tenho que ir para o Rio. Mas eu já disse que não tem vaga. Eu falei: só pode entrar, por favor, no sistema de novo? Aí ela virou para mim e falou: o senhor é insistente, é? Eu falei: sou. Pode entrar. Ela entrou. Quando ela entrou no sistema dela, irmãos, ela regalou o olho, que eu pensei que as bolotas do olho dela iam sair para fora. Porque ela olhou para o sistema e olhou para mim com os olhos arregalados e falou assim: o senhor não vai acreditar. Eu falei: eu acredito. Apareceu uma vaga, eu falei: é minha, pode botar aí. E peguei o voo, cheguei em Irajá, sepultei a minha mãe, fiz a cerimônia fúnebre, ganhamos 2 vidas para Jesus no velório da minha mãe, e eu sepultei a minha mãe para a glória de Deus. Por que eu estou contando isso? Poderia contar tantas experiências minhas com Deus, porque Deus quer se revelar a nós, irmãos. Agora, a pergunta que é necessário que a gente responda para nós mesmos é: qual é o nível do seu interesse? Qual é o nível da sua fome? Qual é o nível da sua sede por Deus? A gente cantou aqui, com o Ministério de Louvor dos Jovens aqui: eu vim para falar com Deus. Mas só tem um meio da gente falar com Deus: é orando. É uma vida de oração. Falar com Deus, receber revelação de Deus, receber unção de Deus, receber poder de Deus, receber autoridade de Deus. A gente não recebe nada disso passando na rua para ir para a parada pegar um ônibus. A gente recebe isso de joelho. Para quando a gente louvar,
Para quando a gente estender a mão para orar para um enfermo, para quando a gente pregar, o Espírito Santo usar a nossa vida. Mas a gente diz que quer ter intimidade com Deus, mas a gente não tem vida de oração. Eu não vou nem falar, eu ia cometer essa gafe e esse erro aqui, mas não vou falar, eu já ia falar, eu vou aproveitar para vender meu peixe. Não vou vender meu peixe não, eu vou vender o peixe da igreja, porque o peixe não é meu. Nós temos culto de oração aqui todos os dias. De segunda a sábado. De segunda a sábado. Casa da Rocha, Trazendo a Arca, Manhã em Chamas, Guerreiros de Oração, Culto da Fé, Parceiros do Reino, cultos de 6 da manhã às 8 da manhã de oração aqui. Mas a gente quer ter intimidade com Deus sem orar. Sem buscar a Deus, a gente quer ter intimidade com Deus sem conhecer esse Deus. E se há um meio de conhecer a Deus, esse meio é por meio da sua palavra. É por meio da Bíblia Sagrada. O salmista Davi, no Salmo 1, ele diz o que a gente conhece de cós salteado. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes de tudo isso aqui que ele disse no versículo 1, ele está dizendo, mas que antes disso tudo tem o seu prazer, a sua satisfação, a sua alegria. Onde? Na lei do Senhor. E na sua lei faz o quê? Na sua lei medita, de dia e de noite. Meditar, irmão, não é fazer o que muitas das vezes a gente faz quando a gente faz campanha de ler a Bíblia toda no ano. E aí a gente bota aquelas coisas, aí a gente fica uns 3 dias sem ler a Bíblia, aí no dia seguinte a gente quer cobrir os outros 3 dias com mais aquele, aí a gente pega a Bíblia e começa a ler. Aí eu parei no Salmo de número 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho, depois eu tenho que ler o 2 também, porque se é muito a gente... Não, irmão, é você submeter-se. É você fazer um exame interior, é você considerar, é você refletir, é você estudar no que você está lendo. Isso aqui é você ter prazer na lei do Senhor, ter satisfação na lei do Senhor. Uma vez eu passei numa igreja que estava lá escrito na placa da igreja assim, a igreja da Bíblia aberta. A Bíblia aberta. O que tem? O que tem se a Bíblia estiver aberta? Igual tem uma porção de cabeceira de cama, no Salmo 91. Não adianta a Bíblia estar aberta, irmãos, se a gente não medita nela, se a gente não tem prazer nela, se a gente não procura praticá-la, se a gente não a ama. Por isso o Espírito de Deus nessa noite está nos convidando nesse domingo. Nós estamos aí perto de terminar mais um ano. Ei, nós vamos acabar 2018 já está indo embora. Nós vamos entrar 2019, irmãos. Nós precisamos mudar nossos hábitos espirituais. Porque quando a gente vai fazer um exame de rotina, check-up geral, aí de repente dá algum probleminha no exame, um negocinho lá, o médico vai, tem que fazer um exame e tal, apareceu um negócio aqui, vamos pesquisar isso melhor. Aí o médico vai, você está muito sedentário, você tem que fazer uma atividade física, você tem que parar de comer gordura, tomar refrigerante, você tem que ter cuidado aí com a tua alimentação. Aí a gente vai, se reorganiza para mudar nossos hábitos alimentares, nossos hábitos pessoais. E por que é tão difícil a gente mudar nossos hábitos espirituais? Porque o nosso inimigo sabe, irmãos, que se nós nos posicionarmos para buscar esse nível de intimidade com Deus, a gente vai experimentar coisas que a gente nunca experimentou. A gente vai ver Deus fazendo coisas em nós, por nós e através de nós que nós nunca vimos. Por isso o convite do Espírito Santo de Deus para nós como igreja coletiva, mas também para nós como igreja individual que nós somos, é essa: vem andar comigo, vem ter esse relacionamento de intimidade comigo. Eu tenho coisas grandes para te revelar, eu quero te usar de uma maneira sobrenatural, eu quero abrir teus olhos espirituais, eu quero te dar discernimento, eu quero te falar coisas que estão acontecendo. Eu me lembro que eu estava pregando uma cruzada no Rio de Janeiro, em São Gonçalo.
Era a pedra fundamental de uma igreja. Pastor Josimar Adeplan, a maioria de vocês conhece. Pastor Josimar, meu amigo, carioca, como eu. Ei, eu sou carioca. Não, tem que deixar claro, que daqui a pouco estão falando que eu sou boliviano, chileno, índio. Eu passei 5 meses lá na Argentina, o povo me chamava de Armando. Eu contei aqui brincando um dia, mas é sério que eu estava na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, lá tomando meu sol, pegando minha onda. E chegou um vendedor desses carioca. Carioca é gente boa demais. Aí chegou um vendedor lá vendendo óculos e ficou 10 minutos falando espanhol comigo. Um espanhol sem vergonha. Um espanhol sem vergonha. E eu dei corda para ele. Aí quando ele acabou, eu virei para ele e falei: rapaz, eu sou brasileiro, rapaz. Aí ele virou para mim: com essa cara? Aí eu falei: eu sou brasileiro. Aí ele virou para mim: e por que tu deixou ficar falando aqui em espanhol? Não, eu queria ver até onde tu ia com esse teu portunhol sem vergonha. Aí acabei comprando um óculos que custava 30, paguei 5. Ô queridos, eu sinto Deus nessa casa. Nós não podemos esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Entendam isso em nome de Jesus. Entendam isso em nome de Jesus. Eu preciso correr por causa da hora. A próxima vez que eu vim pregar aqui, eu vou orar para Deus queimar aquele relógio. Até eu acabar de pregar, depois ele volta à sua normalidade. Ainda bem que no céu não tem relógio. Eu gosto de pregar, eu gosto de falar de Deus. Eu poderia usar tanto texto aqui que o Espírito de Deus falou comigo, tantas experiências aqui de homens e mulheres de Deus, que a gente pode usar para a gente tomar assim como exemplo para as nossas vidas. Estou sendo lembrado de um aqui, vou comentar porque o Espírito de Deus me lembrou. Se ele não quisesse que eu falasse, ele não me lembrava. Não precisa abrir não, depois tu abre em casa, em Cantares 5. Cantares é um livro poético, é um livro que fala de um relacionamento de Salomão com Sulamita. E a Bíblia diz no capítulo 5 que Salomão está lá, no meio da garoa, daquela chuvinha fina, aquela garoa que cai em São Paulo, que não cai mais do jeito que está esse negócio aí, todo esquisito. Mas Salomão está lá batendo na porta, querendo entrar, falando para Sulamita: abre, amada minha, pomba minha, imaculada minha. E o texto vai dizer que Sulamita está lá dentro, ouvindo Salomão bater e ouvindo Salomão chamar. Mas ela lá dentro faz o que muitos de nós às vezes fazemos, quando sabemos e ouvimos que o Espírito de Deus está batendo na porta do nosso coração, através de uma palavra, através de uma exortação, através de uma leitura bíblica. O Espírito de Deus está testificando com o nosso Espírito que Ele está falando conosco. A gente sabe que é Deus, nos chamando, particularmente hoje, nessa mensagem, nos convidando para um relacionamento de maior intimidade com Ele. Deus querendo que a gente aprofunde esse relacionamento com Ele. A gente sabe que é Deus, o Espírito de Deus está testificando, está falando, a gente está ouvindo, mas a gente está igual Sulamita, a gente está no nosso íntimo, no nosso interior, a gente está dando desculpa para Deus. Ô Senhor, não dá não. Eu sou tão ocupado, eu tenho tanta coisa. Senhor, não dá não, já me decepcionei tanto quando eu estava na frente de departamento. Eu já sofri tanta desilusão com o negócio de igreja. Senhor, eu não me sinto preparado. E aquelas coisas, e aí a gente vai dando justificativa para o Espírito Santo de Deus. Mais ou menos isso, Sulamita estava falando, ela vira Salomão batendo lá, querendo entrar, e ela falando: eu já lavei os meus pés, como tornarei a sujar? Eu já tomei meu banho, já estou despida. Mulher, bota uma camisola, bota uma sapatilha e vai lá abrir para o homem. Mas não, ela está dando desculpa, justificativa. Irmãos, deixa eu falar uma coisa que o Espírito de Deus me incomodou uma certa vez falando comigo. Otávio, você pode me dar as melhores desculpas, mas elas não vão passar de desculpas para mim. E aí Salomão está batendo, obrigado aí por estar projetando aí. Já despi a minha túnica, como tornarei a vestir, já lavei os meus pés, como tornarei a sujar. Pula aí para o versículo 4. Aí diz o texto:
O meu amado meteu a mão, isso Sulamita está falando, o meu amado meteu a mão pela fresta da porta, meu coração estremeceu por amor dele. É igual o Espírito Santo de Deus falando com a gente se arrepia, a gente diz que Deus está falando, a gente sente um negócio, a perna treme, não sei o quê. Aí o texto diz, eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, os meus dedos gostejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Continua, por favor. Aleluia. Eu abri o meu amado, mas ele, olha só, isso aqui que o Espírito Santo de Deus falou. Eu e você corremos um grande risco. Que risco é? Isso aí que está no versículo 6 de Cantares 5. De tanto o Espírito Santo bater, de tanto o Espírito Santo falar conosco, insistir, e a gente reconhecer que é ele, e a gente dar desculpa para ele, a gente corre o risco de acontecer conosco o que aconteceu com o Sulamita. Eu abri o meu amado, mas o meu amado já se tinha retirado, já se tinha ido. Chamei-o, e ele não me respondeu. Busquei-o e não o achei mais. E aí corre o risco de acontecer o que está em Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Pode chegar tempo na minha e na sua vida, irmãos, quando a gente se decidir a servir a Deus, quando a gente se decidir a fazer alguma coisa para Deus, quando a gente se decidir ter uma vida de mais intimidade com Deus, a gente chamá-lo e ele não nos responder mais. A gente buscá-lo e a gente não encontrá-lo mais. Por isso, nesse domingo de novembro, o Espírito Santo de Deus quer que eu e você saiamos daqui decididos e decididas a buscar esse nível de relacionamento, de intimidade com Ele. E aí eu tenho 5 minutos para encerrar minha mensagem, concluí-la. E eu quero basear essa conclusão de uma forma bem rasa, bem sucinta, bem rápida, sem me aprofundar da maneira como eu gostaria, para obedecer um horário. Eu quero falar o que pode acontecer conosco se nós decidirmos buscar esse nível de relacionamento com Deus. E o que pode acontecer conosco está relacionado com o que a Sulamita botou dentro daquele quarto. Ela colocou uma cama. Cama fala de descanso. Descanso. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você aqui nessa noite, de uma forma bem rasa, para a gente entender? É que se eu e você sairmos daqui decididos a priorizar uma vida de intimidade com Deus, não vai faltar descanso do Senhor para as nossas vidas. Deus não está dizendo que a gente vai ter descanso das lutas. Você quer ter descanso das lutas, irmão? Quando eu terminar o culto, você vem na frente que eu vou pedir a Deus para te matar. Porque tem uma igreja aí que diz, pare de sofrer. Só tem um jeito de parar de sofrer. Ou é Deus te chamar para ir com Ele, porque é você morrer, mas morrer com Deus. Porque se você morrer com Deus, irmãos, o negócio vai ficar pior do que aqui. Sem Deus, perdão. Ei, você da internet, é sem Deus, hein? Então, pare de sofrer. Como assim? Se Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Deus está dizendo aqui, que se eu e você tivermos esse nível, que Ele espera e deseja que nós tenhamos com Ele de intimidade, a gente pode estar atravessando o pior vale, o pior deserto, mas o descanso de Deus estará sobre você, estará sobre a sua vida, a ponto de acontecer o que acontece, eu sei disso com a maioria de nós. A gente passa pelos nossos vales, pelas nossas aflições, e a gente nem sabe como a gente conseguiu chegar do outro lado. Sabe por que a gente conseguiu? Porque o Deus que nos dá descanso no meio das lutas está conosco. Deus disse isso para Moisés: Moisés, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Ei, tem descanso de Deus para você aqui nessa noite.
Tem descanso para você que está nos vendo através do YouTube, do Facebook, no meio dessa tribulação, dessa aflição. O Deus que tem descanso está aqui nessa noite. Aquele convite célebre de Jesus em Mateus 28, do 28 ao 30, Mateus 11, 28 ao 30. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Tem descanso aqui para você nessa noite. Receba descanso da parte de Deus aqui nessa noite. Não, você não está entendendo. Deus te trouxe aqui para te dizer que vivendo um relacionamento de intimidade com Deus, não importa a situação, não vai faltar descanso para a sua vida. Aleluia. Cama, descanso. Mesa, provisão. Mesa, provisão. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: se você buscar esse nível de intimidade comigo, eu vou me manifestar como Jeová Jireh, o Deus que provê. Eu quero profetizar nessa noite provisão de Deus para a sua vida, independente da área que você precisa, uma provisão. Deus está dizendo: se você sair daqui decidido a buscar esse nível de intimidade, eu tenho provisão para a sua vida. Provisão, irmãos. Oh, provisão de Deus. Eu passaria aqui a noite toda testemunhando de como Deus tem cuidado da minha casa. Alabaçora. Orabacarabassaia. Rebinaia Sáquia. Eu morei 8 anos em Taguatinga. Taguatinga Sul. Pagando R$1.000 de aluguel. 8 anos. Dos 8 anos que eu morei em Taguatinga Sul, 6 anos, Deus levantou um casal para pagar todo mês o meu aluguel. Chegou lá, eu estou aqui tentando lembrar o nome deles, mas idade é fogo, né? Aí depois eu falo o nome errado, aí vem algum engraçadinho e diz: pastor, o senhor pregou, o senhor contou o testemunho, outro disse que era Maria e o João, no outro testemunho o senhor disse que era José e Maria. Aí vão dizer que eu estou mentindo no púlpito. Lília e Henrique, obrigado Espírito Santo. Lília e Henrique. Chegou na minha porta um dia: pastor Otávio, Deus mandou a gente vir aqui, porque Deus nos incomodou. Irmão, quando chega a gente para mim falando desse negócio, que Deus incomodou, eu já vou falando mistério. Deus nos incomodou. E eles não perguntaram quanto eu pagava de aluguel. Eles falaram: Deus mandou nós pagarmos o seu aluguel durante 6 anos. Todo dia 10, R$1.000 na conta do bonito aqui. Deus é Deus de provisão. Não, você não está entendendo. Deus é Deus de provisão. Eu estou profetizando para a igreja do Senhor. O apóstolo São Paulo, ele disse isso. O meu Deus, disse o apóstolo São Paulo aos Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Receba a provisão de Deus aqui nessa noite. Tenha a manifestação do Deus que provê as suas necessidades. Cama, descanso, mesa, provisão, cadeira. Eu vou descer, deixa essa câmera aí filmar o vento aqui. Irmãos, eu estou descendo, por isso que não está aparecendo nada aí no seu Facebook, tá bom? Mas eu estou aqui, eu não fui arrebatado não, a igreja está aqui. Vocês estão me ouvindo, né? Amém. Deus abençoe vocês. Deixa eu ver se eu apareço de novo. Oh, legal, estou de novo aí. Benção, estou acabando, hein? Sai daí não. Fica aí, não vai ver Fantástico agora não. Esquece esse negócio de dança do famoso, hein? Preste atenção no culto. Cadeira, ei, cadeira. Cadeira fala de lugar de destaque. Cadeira fala de lugar de exaltação.
Deus está dizendo para nós nessa noite, que se nós sairmos daqui decididos a buscar um nível de relacionamento, de intimidade com Deus, Deus tem uma cadeira, Deus tem um lugar de destaque, Deus tem um lugar de exaltação para colocar você. Tem pessoas que precisam ser exaltadas no meio da sua família, tem pessoas que precisam ser exaltadas no lugar que trabalha, tem pessoas que precisam ser exaltadas na igreja. Deus está dizendo para mim, para você nessa noite, busque esse nível de intimidade comigo, que eu vou te colocar num lugar de destaque, eu vou te exaltar. As pessoas vão olhar para você sentado naquela cadeira e vão: como que, não acredito, como que não é possível, não é possível, como que ele chegou lá? Como que ela chegou lá? É Deus, é Deus, ei, é Deus que coloca, é Deus que exalta, é Deus que tem lugares de destaque para os seus filhos, para as suas filhas que desejam buscar intimidade com Ele. Fique de pé, 8 horas, fique de pé. E eu encerro, e oro, e passo para o dirigente do trabalho, para o pastor Davi. Cama, descanso, mesa, provisão, cadeira, lugar de destaque. Qual é a última coisa? Está no quarto? Lampião, lamparina, candeeiro, mesma coisa. Ou quase a mesma coisa, me perdoe se não for. Candeeiro, o que é que mantinha um candeeiro, uma lamparina acesa? Azeite, unção, aleluia. Arabachoura bacalabácia. A gente precisa buscar um nível de intimidade com Deus, irmãos, para que a unção de Deus se manifeste, para que a presença do Espírito Santo se manifeste na nossa vida, para quando a gente abrir a nossa boca, para quando a gente falar do amor de Deus, as pessoas sejam atraídas até nós, as pessoas sejam atraídas até essa casa. Eu quero profetizar sobre a De Novo Dia, sobre a membresia, sobre a liderança, sobre os pastores, uma unção de Deus, um poder de Deus, um avivamento de Deus. Nós estamos buscando isso aqui. Eu encerro a minha palavra fazendo um convite. Aleluia. Deixa eu deixar claro aqui, não saia do seu lugar se você não entender isso, porque tem pessoas que não podem ver uma mão estendida que ela já vem e mete a cabeça embaixo. Uma pessoa estava orando por ela, quando eu comecei a orar, aí ela virou para mim: não, mas eu não estou passando isso não. O que tu está fazendo aqui, infeliz? É porque não pode ver uma mão, já quer meter o cabeção embaixo. E Paulo, escrevendo no Romano, diz que o nosso culto ele tem que ser racional. Você precisa saber o que está fazendo, irmão. Por que você veio, por que você está na frente, o que você vai fazer com essa palavra quando você sair daqui. Eu quero terminar, o Espírito de Deus falou comigo isso. Termine fazendo um convite. E usando um texto que está, não abra, se eu não me falha a memória, em Gênesis 24, quando Abraão manda Eliezer buscar uma noiva para Isaac. Abraão tipifica Deus, Eliezer tipifica o Espírito Santo, Isaac tipifica Jesus. Rebeca tipifica a igreja, a noiva. Eliezer tinha uma responsabilidade, convencer uma moça a acompanhá-lo para casar com um rapaz que ela nunca tinha visto. Então você acha que Eliezer chegou lá com um celular? Oi, Rebeca, aqui ó, que gato, né? É Isaac, é filho do meu Senhor. Eu vim aqui para te levar para você casar com ele, gatão, né? Não, irmão, não tinha isso. Então Eliezer tinha que convencer, essa é a função do Espírito Santo, convencer. Convencer o ímpio do pecado, da justiça, do juízo, e convencer também os crentes. Aí eu vou resumir. Eliezer chega, a Rebeca dando água para os seus camelos, ele vai, e aquele negócio todo, chega na presença do pai de Rebeca e fala: olha, eu vim para levar sua filha para casar com o filho do meu senhor. E aí o pai manda os irmãos chamar a Rebeca e faz essa pergunta, e nessa pergunta eu encerro a minha participação e faço convite para você. Mandaram chamar a Rebeca. Quando a Rebeca chega, o pai dela vira para ela e faz essa pergunta aqui para ela: tu queres ir com este homem? Se referindo a Eliezer. Tu quer ir com esse homem? Tu quer acompanhar esse homem? E o Espírito de Deus pediu para mim terminar a mensagem assim.
Você quer andar com o Espírito de Deus? Você quer viver experiência com o Espírito de Deus? Você quer que Deus te leve para lugares mais altos? Você quer que Deus te revele coisas grandes e firmes que você não sabe? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Só para quem quer. Eu quero orar por você. Só você que quer. Se você quiser, a oportunidade está aberta. Eu oro por você nessa noite. Eu fico aguardando. Se não tiver ninguém, eu oro por mim mesmo. Eu quero. Se é uma coisa que eu quero, é isso. É andar com Deus. É ser amigo de Deus. Chorabacalabás. Porque tem muita gente que se gaba porque é amigo de um conhecido, de um famoso, de um artista, de um jogador de futebol, de um político, de uma pessoa bem... Ei, Deus está te chamando para andar com Ele. Anda na minha presença e ser perfeito. Se você está vindo e se você já veio aqui, está aqui, comece a falar com Ele. Comece a falar com Ele, comece a colocar diante dEle a sua vida e fale para Deus verdadeiramente: Senhor, eu quero viver isso. Eu quero experimentar esse relacionamento. Eu quero ter esse nível de experiência. Eu quero, Senhor. Começa a falar, Ele está entre nós. Ele conhece você. Ele conhece cada um de nós. E eu estou aqui nessa noite para liberar um novo tempo na minha e na sua vida, para a glória de Deus. Ai, Deus. Ai, Jesus, Jesus, Jesus. Araba chora calabás. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por negligenciar, Senhor, esse relacionamento de intimidade contigo nessa noite. Nós nos colocamos diante do teu altar, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Nos leva a esses lugares. Nós nos rendemos nessa noite, Deus. Eu não tenho condição de pôr as mãos, de tocar as mãos na cabeça dos teus filhos e filhas nessa noite, mas eu quero te fazer um pedido. Toca o Senhor. Toca o Senhor, 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 toca o Senhor. Já era para você estar adorando a Deus aí com louvor. Eu quero declarar em nome de Jesus que Deus está levantando um exército nesta noite. Deus está levantando um novo povo nesta noite. Deus está levantando homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo. Receba dele, receba dele, receba dele, receba dele.